Diante de tantas denúncias graves, a nossa equipe de reportagem foi atrás das autoridades que deveriam fiscalizar e proteger as vítimas. O primeiro local que visitamos foi o Conselho Tutelar de Riozinho, que fica bem no centro da cidade, a poucos metros da prefeitura. Fomos recebidos pelo coordenador da unidade. Cláudio é tenente da reserva e disse que na época do registro de ocorrência estava afastado do conselho por problemas de saúde. Eles são enviados, que é o nosso canal Ministério Público, e nós aguardamos, claro que não deixamos de amparar a família e a menor dentro de uma necessidade psicológica, psiquiatra, atendimento, mas se aguarda muitas vezes a provocação do Ministério Público, dentro de uma necessidade, ou do juiz dentro daquele processo, dentro daquele caso em específico. Cláudio disse que é da função do Conselho Tutelar ouvir todas as partes envolvidas na denúncia, tanto a vítima quanto o acusado. Na verdade, a gente não manifesta a nossa posição, sendo a favor ou contra do autor, ou se a vítima está correta ou não. Nós, como órgão protetivo, a gente visa a menor. Ponto, né? Não por ser o vereador, se fosse qualquer outro caso, não haveria necessidade de ouvir nesse pé que está já tido corrido, já como correu esse tempo, né, já não teria... Mas fica complicado acreditar num sistema, né, eu digo por mim, assim, não é uma crítica direta à tua pessoa, porque tu não estava aqui, mas é o conselho. No modo que daqui a pouco o cara não foi ouvido, tu entendeu? Ele é o principal, ele é o vereador da cidade, você sabe onde ele está. E primeiro que é o seguinte, o vereador deveria procurar vocês. Né? Porque, na verdade, o que acontece? Eu vou aproveitar para participar, Cláudio, porque eu vejo, assim, e eu acho que a gente conversando que a gente consegue ter essa noção, assim, de poder explicar. Porque, se não foi ouvido, eu começo a me desacreditar de um sistema. Porque, claro, o Conselho Tutelar de uma cidade é muito importante. E, geralmente, gente, os primeiros casos e as denúncias caem para essas pessoas aqui. São eles que batalham, que vão na rua, que batem na casa, na chuva, no sol, não tem horário, é madrugada, se tocar o telefone tem que ir. Entendeu? Tem que atender. E aí, como não é ouvido um vereador, poxa, eu já começo a pensar em, sei lá, proteção. Eu não consigo entender o porquê que o vereador não foi ouvido no processo feito pelo conselho. Porque, tá, tudo bem, se a Deputia não foi encontrado, estava de férias, mas, poxa, gente, ele é vereador da cidade. E primeiro, não é vereador. O senhor deveria ter vindo aqui. O senhor não é homem público. O senhor não foi eleito por 136 votos aqui no município. Se o senhor não tem nada a temer, como o senhor me disse que não, e que está tudo na justiça, o senhor tinha que ter procurado o conselho. Para se defender, para conversar, se eles não lhe acharam. Então, me parece, sabe, Claudio, eu não sei se parece para ti também, que houve sim uma falha, porque se ele não foi ouvido, houve uma falha. Poxa, ele era o principal interessado, ele era o acusado e ele é um homem público aqui da cidade, sabe? Então, eu não consigo entender o porquê que ele não foi ouvido. Sinceramente, eu tenho dificuldade de entender. Na verdade, assim, para nós, como Conselho Tutelar, o que mais nos importa é a fala da menina, do adolescente, da criança, né? Cláudio disse que a conselheira que cuidou do caso não está mais trabalhando no conselho. Mesmo sem a versão do vereador, o resultado da investigação foi encaminhado para a Polícia Civil e para o Ministério Público. Quanto às ameaças que a família sofreu, ele disse que isso é caso de polícia. A delegacia de polícia não nos comunica disso, né? Formalmente, né? Agora, se fosse uma ameaça diretamente a menor, com certeza a Polícia Civil nos comunicaria via ofício, né? Desde os tempos de Brigada Militar e como conselheiro, Cláudio disse que, infelizmente, casos envolvendo pessoas mais velhas e crianças é algo comum, não só na cidade de Riozinho. Hoje se tem, assim, um índice muito alto. Eu acho que é o top de fatos, de denúncias que chegam a nós de cunho sexual. Seja estupro, seja abuso, seja pedofilia. Isso está assim, eu fiquei realmente espantoso. Depois da entrevista, o conselheiro olhou novamente a pasta de documentos do caso da menina e constatou que o vereador Rogério Alfredo Fácio não prestou depoimento e nem ao menos foi chamado para ser ouvido no conselho. Eu acredito sim que é um processo que já está em andamento, então não há mais assim como o conselho
se posicionar, e nem faria isso, mas assim, ouvir, no caso dessa pergunta, ouvir novamente o vereador. A nossa equipe procurou a Polícia Civil para saber mais informações sobre o caso. Quem investigou o fato foi a delegada regional e por isso a entrevista foi marcada aqui em Porto Alegre. Segundo ela, desde o primeiro depoimento, os agentes perceberam que o caso era muito grave. Na ocasião, a vítima declarou que tinha 14 anos na época dos fatos e que com 14 anos se sabe não é vulnerável pela lei brasileira. Mas mesmo assim, né, nós tivemos a dúvida e a preocupação de esclarecer se realmente isto era verdade, porque não estava nos parecendo muito coerente com o restante dos depoimentos. O laudo técnico feito pelos médicos foi entregue e acabou se tornando a grande prova que a polícia precisava para comprovar as denúncias de estupro por parte do vereador. A perícia oficial do Estado foi muito clara em dizer que havia o abuso e que ela não estava relatando a verdade ao dizer que tinha sido abusada, ou melhor dizendo, talvez nem sido abusada com 14 anos. Mas os fatos davam conta na perícia forense de que teriam iniciado antes dos seus 14 anos. Quando nós conversamos com a menina de 15 anos, ela disse que realmente tinha sido ameaçada para mentir no depoimento. Ele mandou mentir que quando a gente se conheceu eu tinha 16 anos. Aí eu menti. Aí ele mandou falar que ninguém ia acreditar por causa do documento, que era pra mim falar que eu tinha no máximo 14, 15. Aí eu falei. Mensagens pelo celular entre a menina e o vereador foram entregues à Polícia Civil. A delegada disse que durante a investigação ficou muito claro o relacionamento entre os dois. Haviam trocas de mensagens afetivas entre ambos. Eles tinham efetivamente algum tipo de relação afetiva. A gente não vai negar que havia isso. Isso não descaracteriza, evidentemente, o crime quando se trata de vítima vulnerável. A delegada também confirmou as ameaças feitas pelo vereador contra a menina e a família dela. Tanto que foi pedido uma medida protetiva impedindo que o vereador se aproximasse da vítima. No entanto, o pedido de prisão foi negado pela Justiça. Por respeito a cada instituição e às suas atribuições, né, a gente pode concordar ou discordar de cada posicionamento, mas eu não entro nesse mérito. Nós encaminhamos isso para o Poder Judiciário e aí existe uma outra discussão, o Ministério Público, o juiz, enfim. Ainda soma-se o fato de que o acusado esteve pressionando a família para que retirasse as acusações, como se isso fosse possível, né? A polícia não é criança, ninguém trabalha desse jeito, quer dizer, não se retira esse tipo de acusação. Quanto às ameaças sofridas pela psicóloga, a delegada disse que nenhum registro foi feito na Polícia Civil. Fomos até o Ministério Público para saber quais as medidas que o órgão tomou perante as denúncias encaminhadas pela Polícia Civil e pelo Conselho Tutelar. Através da assessoria de imprensa, a instituição disse que não pode falar sobre o caso, porque está em segredo de justiça. Também entramos em contato com o Tribunal de Justiça, mas até agora não conseguimos uma resposta da assessoria de imprensa sobre o caso, que não retornou nossos pedidos de entrevista e informações sobre a denúncia. Quer conquistar um emprego dos sonhos?